Feliz sábado para você, seja bem-vindo a este nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Encerramos nesse trimestre o livro do profeta Isaías. Neste estudo, o 13º sábado, que tem por título A Renovação do Planeta Terra, eu tenho um convidado muito especial, que estará conosco todos os dias nessa Semana Santa, pastor Alex Palmeira. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar assistindo. Claro. Feliz sábado. Pastor Hugo, que satisfação estar aqui com o Distrito de Araucária e todos aqueles que vão participar também do estudo dessa lição. É uma lição que termina o trimestre, então com certeza tem algo para fechar com chave de ouro, né? Então estou muito feliz aí de poder participar desse momento. É nós que agradecemos, e você pode estar compartilhando esse link para que outras pessoas tenham acesso. Nesta última lição, nós estudamos a renovação do planeta Terra. Isaías, ele profetizou muitas coisas tristes, ruins, sofrimento, mas o tom final do livro é de esperança. E essa é uma mensagem que todos nós precisamos hoje. Muitas pessoas enlutadas, nós precisamos compartilhar a esperança. E essa esperança é um novo céu e uma nova terra. Você pode ler na sua Bíblia, Isaías capítulo 65, o verso 17. O Senhor diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pastor Alex, eu sou pastor em um colégio adventista aqui em Araucária, e os alunos nos perguntam: mas pastor Hugo, quando nós estivermos no céu, a gente vai esquecer tudo? Pastor Alex, a gente vai esquecer tudo, eu não vou te conhecer, você não vai conhecer sua esposa, sua mãe, ou aqui nós vamos esquecer das coisas ruins, das tristezas que nós tivemos aqui? É claro que a nossa realidade aqui também tem experiências positivas, né? Amém. E a gente tem nessas experiências positivas também a oportunidade de reconhecer como Deus tem sido na nossa vida. E o reconhecimento de como Deus cuidou da gente, amparou a gente, esteve conosco, principalmente nos momentos felizes, e certamente vai ser parte da lembrança de cada um de nós. Então não vai ter uma amnésia no céu, né, vamos assim dizer, a respeito dessas questões. Eu acho interessante porque, se você olhar, existe uma correlação exatamente do final do livro de Isaías com o restante da Bíblia, porque Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura, né? Tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo também, você tem essa divisão também em Isaías, e quando termina tem uma correlação com Apocalipse 21, e a correlação com Apocalipse 21 é exatamente que você vai ter renovação de todas as coisas, alegria, você vai ter vida nova, você vai ter segurança, você vai ter comunhão, e tudo isso está nessa relação, inclusive a lembrança de coisas positivas. É que, na verdade, muitas das nossas questões relacionadas com o céu estão sempre embasadas com as nossas realidades da terra. Então a gente fica pensando no céu, é a casa, lá no céu vai ser as ruas de ouro. Então é muito associado com o nosso perfil da terra, de coisas, do consumo, dessas realidades. Só que o céu só vai fazer sentido realmente com Cristo. Cristo é que dá sentido ao céu. Por isso que tem aquela música, né? Que o céu sem Jesus não... Do Jade Santos. Do Jade Santos, o céu sem Jesus não faz nenhum sentido. Não tem graça, não tem sentido. Não tem graça, porque a realidade do céu, ou as boas lembranças do céu, são as experiências com Cristo. É isso que nós vamos lembrar, é disso que nós vamos ter lá no céu, então isso faz todo sentido na narrativa. Isso mesmo, e esse novo céu, essa nova terra, não é somente para os judeus, é o contexto aqui primário de Isaías, e o Apocalipse no final diz que é para os cristãos, mas e aquelas pessoas que são pagãs, que não conhecem o Deus verdadeiro? Elas vão ser destruídas, vai ter lá o milênio, depois lago de fogo e enxofre, vai tudo acabar. Também há esperança para essas pessoas, aquelas que não conheciam ou não conhecem o Messias. Isaías capítulo 66, no verso 20, olha que mensagem linda que Isaías escreveu para os judeus e nós aplicamos para nós hoje, os cristãos. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor. Olha que legal, e depois o verso 21, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Somente os levitas podiam servir no templo, mas aqui está dizendo que pessoas que eram pagãs se converteriam ao Senhor e alguma dessas pessoas seriam levitas.
trabalhariam no templo. Pastor, eu sei que o senhor gosta muito de missão, é um tema muito caro para você. Como é que nós devemos pregar o evangelho? Como é que a gente deve arrebanhar o máximo possível de pessoas para que eles estejam nesse novo céu e nessa nova terra? Muito boa pergunta. Eu acho muito interessante porque na Bíblia você vai encontrar a relação, né, de basicamente metáforas, as 3 principais metáforas relacionadas com a criação de Deus ou com o povo de Deus. Então, primeiro você vai ter a metáfora do povo de Deus, segundo, o corpo de Cristo e terceiro, o templo do Espírito Santo. Você vê aqui que é uma visão trinitária: povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E é interessante que povo de Deus, você vai encontrar 2 questões de povo de Deus. Você vai encontrar o povo de Deus no sentido criacional, que todos aqueles que foram feitos à imagem de Cristo são chamados a ser o seu povo, mas também no sentido salvífico, redentor. E todos aqueles que aceitaram a Deus como seu Salvador, todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, é considerado também povo de Deus. E aqui se inclui Israel e inclui também aqueles que não eram de Israel, mas aceitaram a salvação. Então você vai ter o caso de Raabe, você vai ter o caso de Ruth, você vai ter o caso de tantos outros, e mais tarde no Novo Testamento, os gentios que aceitaram a salvação de Deus e agora também são incluídos como seu povo. E quando são incluídos como seu povo, também fazem parte do corpo de Cristo. E como fazem parte também do corpo de Cristo, agora são templos do Espírito Santo. Por quê? Deus envia a Cristo, Cristo envia o Espírito Santo e os 3 nos enviam em missão. E quando os 3 nos enviam em missão, nós somos chamados agora a arrebanhar todas as nações, porque esse era o chamado de Israel, né? Eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, Abraão. Em outras palavras, o chamado do sacerdócio é o chamado de todos os crentes, de todos aqueles que aceitaram a salvação em Cristo. Não importa se são judeus ou não judeus. Isso quer dizer que o chamado para a igreja hoje é o chamado para exercer o sacerdócio. E o sacerdócio para quê? Para ministrar e trazer a boa nova. Esse sacerdócio é para todos os crentes. Eu, pastor Alex, você que está assistindo, nós somos sacerdotes de Deus, no sentido que fomos chamados para interceder por outras pessoas, o sacerdócio ele intercedia, o sacerdócio ele falava do Messias para outras pessoas. Esse é o nosso chamado como cristãos. Tem a ver essa realidade do sacerdócio, porque quando você pega o sacerdócio como aquele que ministra, e aí você pega também a função, você tem 3 funções tríplices de Cristo no Novo Testamento. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E todas essas relações você vai encontrar em Isaías 66 também. Você vai ver a figura do sacerdote, a figura da justiça, do rei, da nova terra que é governada, tem um governo, mas também a figura do profeta, que é o próprio Isaías. Na figura do profeta, nós somos chamados a proclamar, é o navio de Deus, o mensageiro. Na figura do sacerdote, nós somos chamados a ministrar, servir o nosso contexto, a nossa comunidade, a nossa vizinhança. E na figura do rei, nós somos chamados a capacitar um povo para o breve retorno de Jesus Cristo. A igreja também tem esse chamado, nessa nova relação com Cristo, agora nessa visão de que nós somos enviados pelo Espírito Santo para ser testemunha dessa visão, nós somos chamados então para exercer o sacerdócio. E quem é chamado? Gentios, inclusive, que agora aceitaram a salvação de Deus. Isso é muito bonito, porque nós estamos falando de um evangelho inclusivo, não exclusivo. É isso aí. Todos são chamados a fazerem parte desse novo céu e dessa nova terra que existirá no futuro. Paulo diz, e deixa muito claro em Colossenses capítulo 3, verso 11, a lição puxa esse texto, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Por Cristo, em Cristo, todos nós somos irmãos. Os judeus, os gentios, os pagãos, todos nós fazemos parte dessa mesma família. E tem uma coisa interessante, pastor Hugo, que aqui no último capítulo de Isaías, ele divide os judeus entre os que fizeram a vontade de Deus e os que rejeitaram. E essa será a divisão também no tempo do fim. Não relacionado com nacionalidade, com etnia, mas daqueles que fizeram a vontade de Deus, daqueles que o rejeitaram. Então você vai ver no livro de Isaías que os fiéis, eles se humilharam diante de Deus, eles tremem diante de Deus, eles amam o povo de Deus, eles desfrutam das bênçãos de Deus. Aí quando você vê os infiéis, você vai ver lá, Isaías 66, 3, o versículo 3, versículo 17, versículo 24. Eles cultuam, mas eles não se submetem a Deus. Ou seja, faz culto, faz liturgia, mas não está com o coração em Cristo. Outra coisa, eles rejeitam o caminho de Deus.
né? Na frente de todo mundo, parece santo, bonito, mas no fundo, eles não andam no caminho de Deus. Outra coisa, amam as abominações contra Deus. Eles têm, como diz o Leandro Quadros, né? Tem o pecador e o pecadeiro, mas eles amam ser o pecadeiro, né? E, por último, eles sofrerão o castigo de Deus, exatamente por escolherem, por livre vontade, não seguir a Cristo. Quando você olha essa realidade, você vai perceber de que todas essas questões que Deus vai levantando no livro de Isaías e no Antigo Testamento, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, e mais tarde no Novo Testamento, os apóstolos e o remanescente, o povo de Deus, é para avisar, olha, se acheguem a Deus. É para avisar o seguinte, existe esperança, existe um final feliz, mas você tem que aceitar hoje. Hoje é o dia da salvação. É hoje que você tem que se converter, é hoje que você tem que se entregar a Cristo. E todos os patriarcas, profetas, os apóstolos e também o povo remanescente faz parte disso. E é dentro dessa lógica que você vai ver a série Conflito, né? Patriarcas e profetas, depois profetas e reis, depois você vai ter Dejato às Nações, que é Cristo, depois você vai ter Atos dos Apóstolos e o grande conflito, que é o chamado do povo remanescente. Por isso nós fomos chamados para falar desse Deus, para que todas as nações se ajuntem e vejam a glória do Senhor, Isaías 66, verso 18. Por isso você que está assistindo agora este vídeo, você é chamado a ser um missionário. Você é chamado, assim como Isaías, sim, falar mensagens de advertência, tanto para pecadores quanto para pecadeiros. Mas você é chamado para anunciar de que, apesar de todas essas coisas tristes e ruins que nós estamos vivendo hoje, há salvação. Não somente para você que é adventista e conhece a mensagem, faz parte deste povo remanescente, mas falar para os seus vizinhos, falar para os seus amigos, falar para os seus familiares, que eles também façam parte desse povo remanescente de Deus. E o remanescente não é nossa, eu sou remanescente, eu sou o último biscoito lá do pacote. Não é esse o motivo, não é essa a razão. Você é remanescente porque você tem uma missão. Você é chamado para convidar todas as pessoas a fazerem parte deste novo céu e dessa nova terra. Essa lição foi muito boa, ela é interessante, ela fala de um tempo muito passado, mas traz lições interessantíssimas para a nossa vida ainda hoje. Que Deus abençoe muito a você, Pastor Alex, muito obrigado. Tem mais alguma coisa aqui que você gostou do livro de Isaías e gostaria de compartilhar conosco? Sempre, eu acho que não é demais salientar, mas nós temos aqui a realidade do sábado que nos mostra o seguinte, Deus nos dá o sábado como um memorial onde Ele diz o seguinte, olha, eu te dei a semana toda para você trabalhar e cuidar dos meus negócios. Mas eu gostaria que você lembrasse que no sábado eu cuido de você. Eu sou soberano sobre sua vida. E embora você tenha a semana toda para cuidar dos meus negócios, no sábado eu cuido de você. Então se aquiete e lembre-se que eu sou Deus e eu sou o Senhor da sua vida. Por isso nós que somos este Deus, nós somos os filhos deste Deus, que nós descansemos e que nós já aguardemos essa esperança futura que em breve irá acontecer. Eu quero orar com você, que Deus abençoe muito a você e a toda a sua família e continuaremos estudando a próxima lição da Escola Sabatina. Feche os seus olhos, Deus e Pai, somos gratos porque o Senhor fez uma promessa bela para cada um de nós, estarmos contigo por toda a eternidade, neste novo céu e nessa nova terra. Não somente nós que somos cristãos, mas todos aqueles, Senhor, que confiam no sangue de Jesus Cristo, o Messias prometido, o Pai da eternidade. Cuide de nós, Senhor, proteja-nos de todo mal, de todo perigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se humilhou.
traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou.